A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa CPAD, lição de adultos, terceiro trimestre de 2022, os ataques contra a Igreja de Cristo, revista comentada pelo pastor José Gonçalves. Pastor José Gonçalves, ele é o pastor, vamos conferir aqui para não errar, ele é o pastor da Assembleia de Deus, ele é mestre em teologia, escritor, e ele é líder da Assembleia de Deus em Água Branca, no Piauí. Pastor José Gonçalves é o nosso comentarista. A lição número 3 é do dia 17 de julho de 2022, a sutileza da imoralidade sexual. Mas antes de falarmos da questão da sexualidade, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, não esqueça de compartilhar essa videoaula com o maior número de pessoas, para que elas também sejam abençoadas por Deus. E por gentileza, deixe algum comentário aqui embaixo, deixe um glória a Deus, um aleluia. Se quiser fazer alguma interatividade acerca da lição, faça também, vai ser uma honra ler os seus comentários. Vamos lá então, lição número 3 de adultos, a sutileza da imoralidade sexual, texto áureo. Diz o texto: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 aos Coríntios 6, verso 18. Verdade prática. As Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. A leitura bíblica em classe está em 1 aos Coríntios 6, do verso 15 ao 20, Romanos, capítulo 1, do versículo 26 ao 28. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente, também os varões deixaram o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E, como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então nós temos aqui a leitura bíblica em classe. Agora vejamos os objetivos dessa lição. Primeiro, explicar a revolução sexual
na sociedade atual. Segundo, pontuar a pecaminosidade do relacionamento pré-conjugal, extraconjugal e homossexual. São 3 tipos aí. E terceiro, apresentar o padrão bíblico para o relacionamento sexual sadio. A palavra-chave dessa lição é imoralidade. Imoralidade. Vejamos então a introdução. Deixe-me fazer aqui uma observação da imoralidade. Nessa lição, então, abordaremos questões relacionadas à sexualidade. Vamos destacar a revolução sexual, o que ela provocou, as mudanças que ela provocou na forma como a sexualidade era vista e praticada no Ocidente, práticas antes vistas como pecaminosas e até mesmo criminosas, passaram a ser tratadas com naturalidade e normalidade. Por exemplo, o sexo antes do casamento e entre pessoas solteiras, que era visto como fornicação, relação sexual entre pessoas solteiras, passou a ser uma prática cada vez mais aceita e tolerada. Da mesma forma, o adultério, que já foi tratado como crime, também passou a ser visto com naturalidade, bem como a normalização da homossexualidade. Então, tudo isso, toda essa parte ligada à sexualidade, que anteriormente era considerado, em alguns casos, crime, passaram a ser coisas normais na nossa sociedade, no nosso tempo atual. Vamos lá, o primeiro tópico, falar sobre a revolução sexual. Um novo paradigma para a sexualidade. O paradigma judaico-cristão, moldou a cultura ocidental durante séculos. Então, o abraço, dessa tradição judaico-cristã que norteava, a cultura ocidental. Dentro desse modelo cultural, os valores morais prevalecentes eram aqueles extraídos da Bíblia ou inferidos a partir da Bíblia. Então, tudo era de acordo com a palavra de Deus. Toda a normatização da sexualidade ocidental era normatizada pela Bíblia. Nesse aspecto, então, a sexualidade humana era vista como algo sagrado e que, portanto, deveria ser exercido dentro dos parâmetros estabelecidos por esse modelo bíblico. Dessa forma, as relações sexuais deveriam ser heterossexuais, homens com mulheres, mulheres com homens, e monogâmicas, um parceiro apenas, não sendo consideradas normais ou aceitas nenhuma outra forma de expressão sexual. Vejamos Gênesis 1:27. Vou ler na Bíblia Nova Almeida Atualizada. Gênesis 1:27, Bíblia Nova, as páginas são coladas uma nas outras. E é difícil a gente separar as abençoadas páginas, 1:27 do Gênesis, você já deve ter achado faz um ano, E eu ainda estou procurando. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus criou homem e mulher, São os dois gêneros, o gênero masculino e feminino. Havia, portanto, uma visão, esse paradigma,
Havia uma visão conservadora sobre a forma como a sexualidade deveria se expressar, ou seja, deveria ser de acordo com o padrão bíblico. Segundo, a quebra de um tabu. A partir dos anos 60, a maioria de nós sabe disso, o Ocidente passa por grandes mudanças sociais. E aí nós temos a influência do rádio, a influência da televisão, a influência da cultura artística, principalmente a música, a popularização da música. Então, essas grandes mudanças sociais. Então, os movimentos de contestação, né, contra a ditadura, contra a família tradicional e principalmente da moral cristã, ganham cada vez mais visibilidade. Por conta de quê? Com a chegada da TV, a contracultura, aquilo que ia contra a cultura estabelecida, tá? Chega com muito mais força e de uma forma muito mais presente nos lares, conforme eu falei, através do rádio, através da música, através das novelas, através da televisão em geral. E os historiadores, eles observam que a contracepção, né, o uso dos contraceptivos, né, para camisinha anticoncepcional, e a nudez em público, que antes não havia, né, e outras formas alternativas de sexualidade, bem como a legalização do aborto, foram fenômenos que começaram a ganhar força nas sociedades ocidentais a partir dessa época, a partir da década de 60. Dessa forma, então, a sexualidade, conforme defendida pelo cristianismo, pela Bíblia Sagrada, passou a ser considerado um tabu a ser quebrado, tá? Passou a ser antiquado, passou a ser ultrapassado, né? Tinha que se quebrar esse tabu. Essa era a visão dessas mudanças sociais. Então, a partir dos anos 80, já 20 anos depois da década de 60, cresce o quê? A indústria pornográfica, começando lá na América e chegando ao Brasil de maneira muito forte. A indústria pornográfica, principalmente a pornografia visual, mas em forma de desenhos, e logo depois, então, em forma audiovisual também, tá? E a partir daí a relação sexual antes do casamento torna-se uma prática cada vez mais aceita, ou seja, essa questão da virgindade, essa questão da preservação do homem e da mulher para a noite de núpcias, isso daí vai caindo por terra dentro dessa sociedade da década de 60, 70 e 80. Então, sentindo a pressão social e cultural, muitos dentre os evangélicos passam também a fazer concessões a essa nova moralidade. Então, aquilo que era imoral agora passou a ser aceito pela sociedade como algo moralmente aceitável, tá? E livre. Então, agora nós temos uma nova moralidade na sociedade. E os cristãos também passam a achar normal. Então, a relação sexual entre pessoas solteiras, o relacionamento extraconjugal ou o relacionamento adúltero e a homossexualidade passam a ser vistos com mais naturalidade. Então, isso vai se tornando mais natural, mais normal aos olhos das famílias, aos olhos de todos. Resumindo, então, nós temos que a revolução sexual trouxe o quê? Um novo paradigma para a sexualidade moderna. Trouxe uma nova normatização para a vida sexual. Vocês estão me acompanhando?
Pegue bem aí esses dois conceitos, tá? Um novo paradigma para a sexualidade, a quebra de um tabu, né? Entre aspas, a palavra tabu. Por quê? Porque na verdade não era um tabu, era um conceito bíblico. E agora eles chamam de tabu, que precisa ser quebrado, tá? Vamos ao número 2, as principais distorções da sexualidade sadia. Primeiro, número 1, a gente vai acrescentar o que já vimos no tópico 1, a prática da fornicação. No contexto evangélico, o termo fornicação passou a ser entendido como a prática não aceita e reprovável do sexo antes do casamento, realizada por pessoas solteiras. Então, isso é chamado de fornicação. E no conceito cristão, essa prática, isso é reprovável, isso não é autorizado pela Bíblia Sagrada. Tá? Contudo, o termo grego usado no Novo Testamento, porneia, que dá origem às palavras já cunhadas na língua portuguesa como pornô e pornografia, possui um sentido muito mais amplo. Então, porneia vai muito além de pornô e pornografia. O que então significa porneia? Porneia significa qualquer tipo de ato sexual considerado pecaminoso, considerado ofensivo a Deus, incluindo adultério, prostituição, impureza e fornicação. Então, na verdade, porneia classifica as palavras prostituição e fornicação como sinônimas. Tá? São práticas sexuais não permitidas pela Bíblia Sagrada. Prostituição e fornicação são palavras sinônimas. Em 1 Coríntios 6 e 18, Paulo usa o termo com os sentidos de fornicação e prostituição, considerando como prática pecaminosa e extremamente maléfica para a vida cristã. Então, essa prostituição, essa fornicação, isso daí faz um grande mal, é um pecado enorme aos olhos de Deus e é maléfico para a vida cristã. A pessoa cristã não pode praticar fornicação, né? Relação sexual fora do casamento, relação sexual sem contrair um compromisso com uma pessoa. Número 2, adultério. Não é mais crime, mas é pecado. Não é crime, mas é pecado. Vamos ver o que ele diz. O adultério já foi considerado crime pela legislação brasileira, até a revogação da lei que o regulamentava. Então, adultério era crime, né? Hoje não é considerado mais um crime, tá? Contudo, à luz da Bíblia, não deixou de ser um pecado. O adultério, biblicamente, ele é pecado. A Bíblia Sagrada reprova veementemente a prática do adultério. Quando o rei Davi adulterou com Betseba, o profeta Natã, a mando de Deus, condenou de forma dura seu ato pecaminoso. Tá? Na literatura sapiencial, especialmente o livro de Provérbios, sobejam as advertências contra essa prática. Provérbios capítulo 5, de 1 a 23. Jesus e seus apóstolos condenaram o adultério. É lógico que Jesus ele foi mais profundamente nesse conceito de adultério, que é aquele adultério praticado no coração antes da concretização física. Para os fariseus da época, só era considerado adultério se um homem e uma mulher
casados se deitassem, tá? Com uma pessoa que não fosse o seu cônjuge. Mas para Jesus, só o fato da pessoa desejar no coração já era considerado adultério. Então veja que é muito grave essa questão do adultério. Então já vimos aí a fornicação, já vimos o adultério, não é crime, mas é pecado. Na legislação deixou de ser crime, né? Mas é ofensa e pela Bíblia é pecado. E terceiro, homossexualidade, uma contradição da ordem natural. Então nós estamos trabalhando aqui com coisa muito prática. Os cristãos que têm na Bíblia sua única regra de fé compreendem a homossexualidade como um comportamento adquirido. A pessoa não nasce com isso, ela vai desenvolvendo esse comportamento homossexual e não como um determinismo biológico, como querem alguns movimentos que defendem essa prática, tá? Não é biológico, isso é comportamental. Não há nenhum dado científico confiável que diga que a homossexualidade seja genética, que isso já vem no sangue da pessoa, no DNA. Não tem comprovação científica. Em outras palavras, não há como dizer que alguém nasce homossexual. Não tem provas científicas, não tem como comprovar isso. A homossexualidade, segundo a nossa compreensão, é um comportamento adquirido e vários fatores fazem parte desse processo. Como, por exemplo, o caso dos gêmeos idênticos comprova isso. A realidade tem mostrado e as pesquisas confirmam que há gêmeos em que um é homossexual e outro não é. Tá? Se a homossexualidade fosse genética, isso jamais aconteceria. Em outras palavras, os gêmeos seriam homossexuais, pois possuem a mesma constituição genética. Então veja que é difícil, né? São temas polêmicos, demandam mais estudos, mas até o momento não há comprovação científica de que a homossexualidade ela é biológica, mas ela é comportamental. Assim, os cristãos conservadores, aqueles que amam a palavra de Deus e o corpo de Cristo, a igreja invisível que será arrebatada, entendem que a reprovação da prática homossexual se dá por conta de esta ser contrária à ordem natural da criação, conforme registrada na Bíblia, e não fruto de preconceito. Então, nós amamos as pessoas que vivem nessa prática, infelizmente, mas nós não concordamos biblicamente com esta prática. Nós entendemos pela Bíblia que isto é ofensivo a Deus, isto é pecado. Por isso nós condenamos, tá? Então, o relacionamento pré-conjugal, o extraconjugal e o homossexual é uma prática que distorce o propósito de Deus. Não foi para isso que Deus criou o ser humano. Vamos ao número 3, então, o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Nós já vimos aquilo que nós entendemos que é distorção da sexualidade sadia, já vimos como esse movimento começou, a revolução sexual. Agora vamos ver qual é o padrão bíblico para uma sexualidade sadia, conforme nós lemos e entendemos na Bíblia. Primeiro, o sexo atende uma necessidade da criação. O que significa isso? Uma das principais razões da prática sexual está associada à procriação. Deus disse para o primeiro casal se multiplicar e encher a terra, Gênesis 1, 28. Então, era para procriar. Sem a procriação,
não haveria a perpetuação da espécie humana. O sexo, portanto, atende a uma necessidade premente da criação. Tá? Então, através da sexualidade, homens e mulheres, eles procriam a humanidade. Segundo, o sexo como complementação e satisfação. Vejamos, além da procriação, o sexo deve atender à necessidade de complementação e satisfação. A Bíblia não condena a prática sexual quando ela é experienciada dentro dos limites que o Criador estipulou, que é o casamento. Mateus 19:5, e você me ajuda aí, pega a sua Bíblia, eu vou ler na Almeida Atualizada. Mateus 19, agora de novo, a página querendo me comprometer. Mateus 19:5. E por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então é dentro do relacionamento que nós chamamos modernamente de casamento, essa união física, espiritual entre um homem e uma mulher. Então o casamento, a maneira que o Criador deixou para guardar o casal contra suas mais diferentes formas de impureza, como a fornicação, o adultério e a homossexualidade, foi o sexo praticado dentro da esfera do casamento monogâmico, ou seja, um homem e uma mulher, e heterossexual, um homem e uma mulher. Tá? Contudo, convém dizer que o sexo no casamento não deve ser visto como um fardo, mas como um espaço no qual um se complementa no outro. Então, a relação sexual de um homem e uma mulher é o complemento da pessoa, né, na sua individualidade. Os dois se tornam um. Então, há uma complementação. Também o sexo não deve ser visto apenas como um dever ou obrigação a ser praticado de forma mecânica e sem amor. Não é dessa forma. Deve ser feito com amor, de forma que o casal se sinta satisfeito e realizado. Provérbios 5, 18 e 19. Abra sua Bíblia aí, por favor. Eu vou abrir a Almeida Atualizada para brigar com as páginas aqui. Provérbios 5, 18 e 19. Olha o que diz o texto. Seja bendito o seu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade, corça amorosa e gazela graciosa, que os seios dela saciem você em todo o tempo. Embriague-se sempre com as suas carícias. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que o homem precisa realizar a mulher sexualmente e a mulher precisa realizar o homem sexualmente. Ambos precisam se sentir satisfeitos no ato sexual. Então veja que coisa bonita, né? A entrega de um homem e uma mulher, né? Isso se torna algo espiritual. Isso é lindo aos olhos de Deus. Um homem e uma mulher se realizando. Tá? Então, o sexo como complementação e satisfação. Número 2, o pastoreio cristão e a prática homossexual. Mesmo reprovando, já comentei isso, o comportamento homossexual, por ser incompatível com os valores cristãos, com os valores da Bíblia Sagrada, a igreja não deve de forma alguma deixar de enxergar a pessoa do homossexual como alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1, 26, e que, portanto, também
por ele é amado. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é extensivo a todos que quiserem, tá? Apesar das práticas erradas, é para todo ser humano. Agora, o ser humano tem que corresponder a esse amor de Deus e, através dessa correspondência, aceitar ser mudado pela presença do Espírito Santo na sua vida, tá? Mesmo que tenha sido desbotada pelo pecado, contudo, nenhum homem ou mulher deixou de ser a imagem de Deus e, como tal, devem ser vistos e respeitados como pessoas. Então, nesse aspecto, nós não somos a igreja e as pessoas que a compõem não são homofóbicos, nós amamos as pessoas independente das suas práticas, tá? Mas essas pessoas devem sim ser respeitadas se elas quiserem continuar do seu jeito, tá? A igreja deve respeitar. A igreja, portanto, não deve rejeitar o homossexual, como não deve rejeitar as demais pessoas que agem de forma contrária aos valores cristãos. A igreja não deve rejeitar ninguém e nem também discriminar ninguém, tá? Todavia, por acreditar que a homossexualidade deve ser vista como comportamento adquirido e que, como prática, se afasta daquilo que preceitua a Bíblia sobre a correta expressão da sexualidade, ensina e ordena, isso a igreja tem que fazer. A igreja tem que ensinar e ordenar o abandono e a abstinência da prática por parte daqueles que se converteram à fé cristã. Então, toda pessoa que vem para a igreja, que tem anteriormente essa prática, ela é orientada a deixar essa prática, a se abster desse pecado que a Bíblia diz que é pecado, né? E nós cremos assim. Então, a igreja crê e defende que qualquer forma de expressão sexual fora do casamento ou praticada por pessoas do mesmo sexo é mostrada nas Escrituras como pecaminosa, como não aceita por Deus. Por outro lado, acredita que o Evangelho é poderoso para transformar todo o que crê em Jesus como Salvador. E isso inclui os homossexuais, evidentemente. Então, a igreja ela precisa cuidar para não ferir a legislação, tá? Depreciando ou praticando homofobia ou discriminação de qualquer tipo relacionada a essa prática homossexual. Nós precisamos sim orar a Deus, pedir a Deus sabedoria e inteligência para lidar com os diferentes, para lidar com as pessoas que não creem como nós. Mas se elas quiserem passar a crer na Bíblia como nós cremos, elas precisam ser bem orientadas de acordo com a palavra de Deus. Vamos resumindo, segundo o padrão bíblico, que é o que nós cremos e seguimos e respeitamos quem não o faz. Segundo o padrão bíblico, o sexo atende à necessidade da procriação e da satisfação do casal. É assim que nós enxergamos. Conclusão, nessa lição, então, nós aprendemos 3 dos principais desvios do modelo da sexualidade bíblica: a fornicação, o adultério e a homossexualidade. Essas 3 práticas que nós entendemos que são pecaminosas, contrárias à palavra de Deus, têm ganhado cada vez mais espaço na sociedade nas últimas décadas. E aí a gente pode pontuar a partir da revolução sexual da década de 60, envolvendo todos os movimentos de manifestações
ligadas à política, ligados às artes, à literatura, à música e etc. Tá? Então, a partir isso foi exponenciado, começando lá na Europa, na França, a partir da década de 60, com a amplitude dos meios de comunicação, rádio, televisão e posteriormente até mesmo recentemente a internet. Então essas três práticas têm ganhado muito espaço nas últimas décadas. Muitos crentes têm negligenciado o ensino bíblico, tá? E também se rendido a essas sutilezas pecaminosas. Daí a importância da escola bíblica dominical, daí a importância do culto de ensino da palavra, daí a importância de que em todos os cultos congregacionais haja a exposição sistemática da palavra de Deus. Isso foi muito negligenciado e por isso nós estamos sendo bombardeados com essas práticas, pseudo-modernas, e totalmente fora do padrão bíblico. Então, qualquer prática sexual fora do modelo bíblico traz consequências morais e espirituais. Deus, ele quer que vivamos o sexo no padrão que foi estabelecido por ele, o que de fato vai nos fazer realizados e plenificados, ou seja, nós nos tornaremos melhores pessoas quando vivemos a sexualidade de acordo com a palavra de Deus. Assim nós terminamos então a lição 3 do dia 17 de julho de 2022, a sutileza da imoralidade sexual. Muito cuidado com esse novo paradigma, O que é um paradigma? Um exemplo que serve como modelo, como padrão. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa padronização da nova sexualidade social, no nosso meio. Deus te abençoe e te guarde. Se você perdeu alguma aula, clique aqui embaixo na playlist, assista às aulas anteriores e não perca nenhuma aula posterior. Um abraço apertado e até a próxima, se Deus quiser.